Irmãos, no começo dessa palavra, a gente vai falar sobre a glória de Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu, a semana passada, pedi para o Senhor: Senhor, que palavra o Senhor quer que eu traga? E Ele falou: minha filha, fale sobre a minha glória. A glória de Deus. Aquele que tem autoridade, domínio sobre tudo. E em Isaías 40, a partir do versículo 12, eu vou pegar aqui alguns pontos. Diz assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Aí lá no 14, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Aí no 18, com quem comparareis a Deus? Com quem Deus pode ser comparado? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Com que Ele se parece? Lá no 22, o Criador de todas as coisas, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Esse é o nosso Deus, esse nosso poderoso Deus. Ele é o que diz: eu sou o Senhor e não há outro. A gente pode ver isso em Isaías mesmo 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo que há nela. Logo lá em Gênesis 1:1, Deus já começa a falar disso. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. E além de ser esse Deus poderoso, de ser o Criador, Ele é também aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que sara, aquele que liberta. Em Salmos 103:3 diz assim: Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, quer dizer, todos os seus pecados, que sara todas as suas enfermidades, todas as suas doenças. Amém? Se você está aí, a gente tem orado por tantas pessoas que estão enfermas. Se aproprie dessa palavra. Ele é que perdoa os teus pecados, mas também é aquele que sara as tuas enfermidades. O Senhor sara, o Senhor cura. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que cura. É o Deus que diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui esse versículo, que está lá em João 15:5, nos mostra, nos lembra da dependência que temos dele, irmãos. Esse Deus todo poderoso, ele diz que nós somos a vara e ele a videira. Nós dependemos dele. E que a gente não pode fazer nada. Nada podeis fazer sem mim. Ele também fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso está contido em Isaías 4:6, quando ele diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Em Isaías 41:4, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. E ainda ele diz lá em Apocalipse 1:8, olha só, preste bastante atenção. Ele fala assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, muitas coisas vão acontecer na nossa vida.
Sabe, as nossas circunstâncias, elas vão mudando. Uma situação como essa que a gente está vivendo hoje, na atualidade, você vê como as coisas mudam. Em lares, em famílias, situação financeira, em todas as perspectivas, em todos os aspectos, trabalho. Daqui a pouco, a sua vida passou. Algumas pessoas que estavam com você já não estarão mais. Mas o maravilhoso pensar que Deus, Ele é Deus. Ele vai estar sempre conosco. Sabe? Uma certeza nós temos, que Ele sempre estará conosco, até a eternidade. Sabe, às vezes a gente dá tanta importância para determinadas coisas, quando o mais importante é realmente ter o Senhor na nossa vida. A certeza de que tudo vai passar, e é Ele que vai permanecer na tua vida. Ele diz também que Ele é a raiz de Israel, a raiz de Judá. Ele fala assim, eu Jesus, lá em Apocalipse 22:16, eu Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã, é Jesus. E aí quando a gente começa a meditar sobre Jesus, uma verdade que tem que ter no nosso coração, a gente tem que saber que Jesus, Ele não foi um plano de última hora, né? Deus não chegou um momento, viu como a humanidade estava e falou, puxa, peraí, eu preciso de um Jesus, eu preciso criar aqui um ser como eu, para interferir, né, nessa situação. A gente sabe que Ele veio para nos trazer salvação. Mas Jesus, Ele não foi um plano de última hora. Ele não surgiu no último tempo. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 1 mesmo. O Evangelho de João diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Talvez na tua Bíblia esteja, não falando de palavra, mas de verbo, que é Jesus. Essa palavra fala sobre Jesus. A palavra, o verbo é Jesus. Então a palavra diz assim, né? A Bíblia diz assim: no começo, aquele que é a palavra, quer dizer, Jesus, já existia desde o começo. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Ele. Por meio da palavra, quer dizer, por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela, sem Jesus. Ela no sentido da palavra. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A palavra, e lá no 14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, ou seja, nós vimos a sua glória, a natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. Jesus, desde o princípio, Ele estava face a face com Deus. A palavra, o verbo, é um ser da mesma natureza, da mesma essência, com os mesmos atributos de Deus. Quando ele diz aqui que Ele era Deus, ou seja, Ele realiza as mesmas obras que Deus. Esse é Jesus. Lá em João 10:30, Ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não há outro caminho, irmãos. Esse foi o plano de Deus, que em um momento, Jesus então, como homem, viesse para esse mundo, morresse, uma morte de cruz, ressuscitasse, mas nessa morte, e é bom, importante a gente lembrar, ressuscitou, né? Mas nessa morte, Ele fez com que os nossos pecados fossem perdoados, com que a gente tivesse a conciliação com Deus, com que a gente tivesse acesso à vida eterna.
Esse é o plano maravilhoso do Senhor. E em João 4,6 fala de que não há outro caminho para mim e para você. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Não há Deus além de mim, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. Como a gente leu aqui na palavra, sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, primeira coisa, contemple a glória do Senhor. Eu li tantos versículos aqui para nos lembrar, para você encher o teu coração da verdade do Senhor e saber que só Deus é Deus. Eu sou o que sou, e é um Deus incomparável, não há nada comparável com Deus. Fique conectado conosco. Em seu celular ou aparelho, acesse nosso canal e clique no botão de inscrever-se. E clique no sino para ativar todas as notificações para você receber todas as nossas futuras lives e vídeos que teremos em nosso canal.